Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte e Culturas. Nesse momento dou continuidade aos conceitos gerais, a esse panorama geral sobre a importantíssima escola Bauhaus. Então vamos lá. No vídeo anterior eu havia comentado sobre o currículo da Bauhaus, a importância do conhecimento dos materiais antecedendo os projetos, ou seja, então o estudante que inicia seus estudos na Bauhaus, né, que iniciava seus estudos na Bauhaus, ele passava pelo menos na previsão do Hohenesitem, no curso preliminar, por uma série de disciplinas que envolvia o estudo de materiais, suas características físicas, o uso, a aplicação nas diversas áreas, na arquitetura, no design, na arte, enfim. Vimos como que isso irá ser fundamental e diferencial na escola Bauhaus, com um destaque para a cor, né, que teve um papel importantíssimo e que ganha uma autonomia dentro da pedagogia da Bauhaus. E posteriormente nós veremos um exemplo, né, de uma arquitetura de edifícios, de casas, de Marcel Brauer, que aplica um conhecimento importantíssimo, né, a respeito de uma polivalência, né, numa capacidade de trabalhar bem os materiais, inclusive misturá-los em um mesmo ambiente, uma mesma construção. Um dos ícones da Bauhaus é certamente esse berço que vemos aqui, né, um berço desenvolvido por Peter Keller, né, em 1922, que traduz aqueles pensamentos de Kandinsky sobre as formas básicas, elementares, que se tornarão o próprio símbolo da Bauhaus, né? O círculo, o triângulo e o quadrado. É um berço extremamente controverso, porque num primeiro momento nós temos uma estranheza, achamos que esse berço não tem um conforto, ele se difere daqueles conceitos clássicos de um berço, né? Mas é o que justamente caracteriza esse momento de experimentação, né, de aplicar a experimentação das formas no design, juntamente com uma busca por elementos essenciais, por formas geométricas essenciais. A ideia da Bauhaus era justamente fazer esses rompimentos, quebrar com velhas formas, com conceitos tradicionais, como por exemplo vemos no berço, né? Utilizando o que? Círculos, triângulos, retângulos. Tanto que essas cores primárias, né, que vemos aqui o azul, o amarelo e o vermelho, elas se tornarão o próprio símbolo da Bauhaus. Né? O Kandinsky ele coloca o círculo azul, o triângulo amarelo e o quadrado vermelho também de uma forma simbólica. O azul seria a serenidade e essa serenidade ela se enquadra melhor na forma circular. O triângulo é mais dinâmico, é uma forma mais dinâmica, menos estática, então seria o amarelo. O amarelo é uma cor expansiva. O quadrado vermelho, uma cor estática, então dá uma ideia de segurança, algo parado, algo mais seguro. Né? Então o Kandinsky, por exemplo, ele tinha uma ideia, ele fazia esses questionários que também eram questionados pelos seus próprios colegas, né? O, outros, né, questionaram isso, né? O Hans Meyer, por exemplo, que foi o segundo diretor da Bauhaus, ele não olhava com bons olhos essas ideias do Kandinsky, ele achava as ideias do Kandinsky muito místicas, né? E o Kandinsky era de fato místico, né? O Paul Klee era, o Hohenesitem era, eles eram ligados à teosofia, né? À antroposofia, que são aquelas ideias gnósticas, espiritualistas. E uma parte da Bauhaus era socialista, muitos eram comunistas, né? Então eles eram ateus, né? Não acreditavam nada disso, estavam muito mais vinculados a propostas construtivistas, né? O construtivismo ele é rígido, ele é ateu, né? Ele não vê nada de simbolismo espiritual, ele quer a forma e a construção, né? Então por isso tem aquelas simplificações geométricas, né? Então, durante esse início da Bauhaus, nós teremos esses artistas em grande destaque,
como o Kandinsky, o Paul Klee, o Juan Zitten, né? E eles serão mestres da arte abstrata. Tanto que a arte abstrata, em um período ali também que, né, converge ali com o expressionismo, ela tem esse caráter místico, né, de observar elementos psicológicos e espirituais através das cores, né, sem necessariamente fazer uma forma naturalista, né, uma forma realista. Então, a origem da pintura abstrata tem a ver com a gnose, tem a ver com a teosofia, né, através desses nomes aqui desses personagens e outros que não se ligavam a isso, não tinham nada de espiritual, eram extremamente rígidos na questão, principalmente ligada ali ao construtivismo russo, né? Por exemplo, junto com o construtivismo russo tinha o suprematismo, né, da mesma época. Já o suprematista, como Kazimir, né, o Malevich, ele, ele já era também mais ligado à espiritualidade, né? Mas isso é um assunto para um outro momento. Então, essa ideia de formas essenciais do Kandinsky, ela se aplica aqui, por exemplo, na ideia de um berço. Né? É um berço que, se nós perguntarmos aí para diversos colegas, alunos, né, isso é muito comum, as pessoas não se identificam, né, não entendem, não conseguem enxergar, por exemplo, uma ideia de conforto nesse berço, né, mas há quem diga que sim, né, que é extremamente seguro, né, que ele realmente funciona, né, mas enfim, é uma ideia daquilo que era pensado na Bauhaus, né, reduzir as formas a elementos básicos, assim como as cores básicas, as cores primárias. Então, há um diálogo também com a ideia do Mondrian, né, dos neoplasticistas holandeses, em buscar formas essenciais, formas elementares, né, cortar os excessos e, e o próprio Mondrian também, né, ele tinha a teosofia como princípio formal, né, como princípio conceitual do seu trabalho. Então, vale lembrar que é mais um que era ligado a ideias místicas na produção artística que vai reverberar na arquitetura, né? Com certeza. O berço, ele é um objeto mais de experimentação, né? Nós percebemos que ele tem uma ousadia no design que até os dias de hoje nós ficamos espantados, né? Nós ficamos, inclusive, admirados, perplexos, né, com essas formas, né, tão inusitadas para um berço, mas que certamente ela não entrou num gosto, né? Ela não entrou num modo de vida das pessoas comuns, né? Então ela fica como uma peça muito mais de design, né, de experimentação desse período, enquanto que outras peças produzidas pela Bauhaus até hoje foram utilizadas e são utilizadas em grande escala, né? Elas entraram no gosto comum, né? Elas ficaram aí elas se tornaram clássicos, né, propriamente. Então, como os próprios designers de Le Corbusier, os próprios designers de Marcel Brauer, de Mies van der Rohe, eles são adquiridos facilmente nos dias de hoje, estão presentes em diversos projetos arquitetônicos, como, inclusive, símbolo de uma sofisticação. Né? Eles são muito associados a isso, né? Essa ideia de sofisticação. Aqui, por exemplo, ó, do próprio Kandinsky, né, nós já temos as pinturas, né, abstratas, como podemos ver essa maior aqui da esquerda e aquela menor, uma pintura de Paul Klee, né, que na verdade é uma aquarela e uma têmpera sobre tela, que são lá do acervo lá do Centro Pompidou em Paris. Né. Então, quer dizer, a pintura abstrata ela deve muito a essa formação desses artistas no expressionismo, no início ali do expressionismo alemão, né, de uma reorganização das formas, onde as cores são, especialmente para Kandinsky, protagonistas. O Kandinsky vai ser um grande teórico da cor, né, dessa liberdade da cor, da libertação da cor do desenho, né, das formas, mas sempre lembrando, o Kandinsky tinha objetivos também espirituais com isso. Ele tinha aquelas ideias da sinestesia, associar cores com sons, né? Fazer traduções cromáticas de outras sensações. Né? O Kandinsky também muito próximo da música erudita, da música clássica, então
buscando também certas relações possíveis dentro disso, né? Então a Bauhaus ela é marcada num início por uma poética muito forte. E entre esses nomes da cor, que irão lá para os Estados Unidos depois, né, temos o Joseph Albers, né? Aqui até coloquei uma composição conhecidíssima, né, do Israel Pedrosa, que ele descreve no livro dele Da Cor à Cor Inexistente, que é uma boa parte, né, muitos ensinamentos que já vieram dessa geração da Bauhaus, o contraste simultâneo, por exemplo, né, que também foi descrito lá nos impressionistas, né, com Chevret e tal, enfim. Então, se observarmos aqui é um dos aspectos da cor, da construção pela cor, que entra na pedagogia, na forma de ensinar, como que a Bauhaus foi extremamente revolucionária nesse sentido de colocar um destaque, né, muito grande na cor. Então, se observarmos esse losango vermelho, nós vamos, à medida que nós vamos nos distanciando da tela, né, mudando talvez também o nosso ângulo, né, de visão dessa obra de arte, nós vamos perceber que a parte de cima do losango ela vai ficando mais clara, mais alaranjada, enquanto a parte de baixo do losango, o vermelho vai ficando mais escuro, mais amagentado. E o mesmo acontece com a faixa azul, que está na parte superior, né, daquele azul claro, aquele ciano, e o azul ciano de baixo, né, que é a mesma cor, ele vai ficando, ele parece ser mais claro. Né? Então essa é a lei dos contrastes simultâneos, tão falada lá pelos impressionistas, né, por Chevret, que ganha um novo corpo aqui na época da Bauhaus como uma verdadeira metodologia de ensino, né, de ensino dentro do design. Né? E esses dois X que vemos aqui já na direita fazem parte do livro do Albers, né? Onde ele coloca o exemplo de uma cor vira duas. Né? Então, quer dizer, os X que a gente vê ali são exatamente da mesma cor, mas em relação ao fundo, né, quando eles entram em contraste com o fundo, eles mudam de cor, aparentemente. Então, nós olhamos para cada X desse e vemos que um X é mais azul, outro X é um pouco mais verde, né, aproximadamente. Mas, na verdade, eles são iguais. Então, quer dizer, isso para a Bauhaus era uma das práticas que os alunos conheciam formas de se trabalhar com as cores, né? E essa forma de trabalhar podia ir para a arquitetura, podia ir para as artes plásticas, ia para o design, né? Então, ou seja, não só conhecer as tintas e os materiais, os pigmentos, mas também entender essas questões complexas que envolvem psicologia, que envolvem percepção, né? Envolve o sistema fisiológico e também a comunicação das cores, né? As ideias, né, de alegria, de tristeza, né? De toda a intensidade que as cores podem trazer. Temos o design, né, gente, a arte gráfica da Bauhaus, ela vem acompanhando tudo isso, novas pesquisas formais, novas tipografias, né, que nós chamamos hoje de fontes aí pelo computador, né, mas a tipografia, designs abstratos, né, que não tem mais as referências, por exemplo, no Art Nouveau, né, nós pegamos o Mucha, né, o Alphonse Mucha, né, o famoso Mucha, né, nós vemos que a arte gráfica do Art Nouveau, ela fala, né, da natureza, tem os elementos orgânicos, árvores, né, elementos medievalistas, né, enfim. Já a arte gráfica da Bauhaus, ela é uma arte gráfica limpa, baseada em formas geométricas simples, né, regras de composição, peso, equilíbrio, simetria, assimetria, né, enfim. A Bauhaus trata de um universo abstrato regulado por formas geométricas e cores. Aqui vemos, né, o Marcel Breuer é a famosa cadeira Vassili, né, uma homenagem ao Vassili Kandinsky, que é o pintor, colega dele, né, de 1925. Então, a cadeira Vassili, né, e aqui ao lado temos a famosa peça, né, a chaleira de Marianne Brandt, que, né, vale destacar, a Bauhaus também teve mulheres aí predominantes, né, que criaram formas, né, que criaram objetos de design também cultuadíssimos, né? Então a Bauhaus também é uma pioneira por aceitar, né, no mesmo ambiente, inclusive no mesmo alojamento, homens e mulheres. Isso para a época era uma verdadeira revolução, né, dentro dos padrões morais, né,
dessa época. Então a Bauhaus também ela se liga, né, faz várias conexões com é, ateliês, né, então quer dizer, tem a parte do metal, da tecelagem, né, as mulheres também foram predominantes, né, na área da tecelagem. E a cadeira Vassili, ela é um ícone, é um clássico do design, ela é encontrada facilmente em lojas. Podemos ver a permanência desses clássicos, né, porque elas já se tornaram clássicos nos dias de hoje. Agora, na época, né, tem uma coisa que é muito importante, porque ah, o aço tubular, como vemos aqui, né, uma cadeira de aço tubular e couro, né, tiras de couro. Então, a ideia desses produtos era o quê? Ter um design sofisticado, né, tanto que eles se tornaram clássicos, né, uma cadeira Vassili, ela é um clássico do design, né, mas a proposta era que também fosse o quê? Extremamente barata, porque ela é feita praticamente de uma ou poucas peças de aço tubular que iam sendo moldados, né? Eles iam sendo encurvados de forma a usar o mínimo de peças possíveis. Né? Então, quer dizer, é um próprio exercício de criatividade. Né? Então, imagina uma grande barra de aço tubular que vai sendo virada, vai sendo encurvada, moldada até dar forma a uma cadeira, né? E depois vem essas tiras de couro, né? Claro que existem ali pontos de solda, né? Outras coisas, né? Outros detalhes, enfim, mas apenas generalizando. Então, mas acaba também exemplificando muito dessa ideia da Bauhaus de produzir materiais, objetos de qualidade, com um design sofisticado, ao mesmo tempo com um custo baixo. Né? A chaleira da Marianne Brandt, por exemplo, ela é um dos objetos mais cultuados, mais sofisticados, porque ela trabalha com toda uma relação da esfera. Então tem a ideia da esfera, do círculo, ela pega uma ideia, né? A ideia seria, o ponto de partida seria a esfera, a ideia da esfera, e vai criando as possibilidades de se trabalhar uma forma simples, uma forma básica, né? Que é a ideia da esfera e do círculo. Né? E a forma como ela vai buscando o arranjo, né? A organização disso, a composição disso, que é realmente esse pulo, né, do gato aí da Bauhaus, né, de como essas peças vão se tornar, né, verdadeiros objetos de devoção aí para o design. Né? Então é muito difícil uma escola de design, de arte ou de arquitetura, não passar com calma, né, pela Bauhaus, né, por todos os seus produtos e pela forma como eles permanecem, né, no mundo contemporâneo. E da mesma forma como temos, né, a chaleira, né, de Marianne Brandt, né, temos os abajures, né, de aço e vidro do Wilhelm Wagfeld, os talheres, né, entre outros objetos que irão explorar essas formas simples, essas formas básicas. No caso da tapeçaria, da tecelagem, né, a Gunta Stolz, né, ela é uma figura proeminente, porque ela vai transportar para a tapeçaria, então vamos pensar em cortinas, né, tapetes, estofados, né, tanta possibilidade dentro das artes da fibra, mas ela está trazendo a linguagem da pintura abstrata, né, uma das propostas é trazer essa linguagem da pintura abstrata, se assemelha muito às ideias do Juan Zitten para a tecelagem. Né? Então a tecelagem, que é uma técnica, uma prática ancestral, né? Se formos pegar aí as conexões lá com a Pérsia, né, os tapetes persas, enfim, né, com todas as culturas, né, culturas indígenas, né, enfim, nós vamos ver que a tecelagem está firme e forte, né? E na Bauhaus ela é valorizada, ela é colocada como um papel de destaque dentro das artes da fibra, né, dos tecidos. Então, mais um nome importante aí a ser conhecido. E temos o Walter Gropius, né? O Walter Gropius, o próprio fundador da Bauhaus, com uma linguagem arquitetônica funcionalista, linhas retas, a presença de cores claras, né, do branco, né, dessa asepsia arquitetônica, né, de linhas, né, de materiais que vão dialogando ao mesmo tempo que são limpos. Né? Os próprios interiores também dialogam com os mobiliários, com os objetos.
buscando também essa essência de trabalhar com os elementos, com as formas básicas, o círculo, o retângulo, né? Então nós vamos perceber tudo isso, além, claro, dos móveis, do aço tubular e obras de arte e objetos produzidos dentro também desse clima, desse espírito da Bauhaus, né? Com diversos personagens desse meio. E Marcel Breuer, né, para mim, uma das principais referências, que como arquiteto vai trazer toda essa referência, né, dos materiais da Bauhaus. Então nós podemos perceber a casa, né, uma casa tipicamente modernista, mas que ela comporta a linguagem dos materiais, né? Ela tem a pedra, ela tem a madeira, ela tem o vidro, ela tem o metal, ela tem um contorno, né, um diálogo com a natureza. Então, isso que eu acho importante, quer dizer, um arquiteto que domina as formas e os materiais. Ele sabe trabalhar bem com a pedra, sabe trabalhar com a madeira, sabe usar o vidro, né? E quando ele vai para os Estados Unidos, posteriormente, veremos no brutalismo, o Marcel Breuer já está explorando as formas do concreto, né? Do concreto bruto, né? Do próprio brutalismo, e já em um contexto do modernismo tardio, né? Mas o que eu acho interessante é isso, né? Nas obras do Breuer, né? Especialmente a Hopper House, para mim é uma das obras-primas da arquitetura modernista, né? De Marcel Breuer e Herbert Beckhardt, né? Em Maryland, 1959, é justamente essa residência, né? O pátio central divide os ambientes cercado por portas de vidro. A abertura retangular na pedra enquadra a visão panorâmica do lago Holland. Então, quer dizer, é uma casa que também nos coloca essas aulas, né, essas lições da Bauhaus, de certa forma. Né? Ela nos coloca a pedra, o material exposto, o vidro, o metal, né? O alvenaria, né? O concreto, enfim. É uma harmonia entre esses materiais, mas em uma casa extremamente arrojada e contemporânea, né, de sua época, né, com uma planta livre, né, com um projeto paisagístico que dialoga com o interno e com o externo. Às vezes me faz até lembrar um pouco alguns fundamentos orientais de jardim, me lembra também alguns fundamentos ali dos peristilos romanos, né, daqueles jardins internos das Domus Itálica, né? Enfim, um bom arquiteto, né, um arquiteto que tem esse domínio dos materiais, ele tem uma intimidade em trabalhar com os materiais. Então, voltando aquele conceito inicial da Bauhaus, né, do currículo, né, conheça os materiais primeiro, para depois, né, partir para os grandes projetos. E fechando, né, terminando, nós temos a escola de Ulm, né, que já é um outro assunto, um outro momento, que seria uma herdeira da Bauhaus, né, em uma Alemanha pós-guerra. Né? Mas a escola de Ulm vai ter, claro, uma das figuras proeminentes é o Max Bill, que vai ser também importante para a arte contemporânea brasileira, né, para a Bienal de São Paulo. Né? O Max Bill será uma das figuras proeminentes da escola de Ulm, que é uma herdeira de vários ensinamentos da Bauhaus, mas já num contexto do pós-guerra, da década de 50 ali para frente. Então vale a pena, né, nós vamos conhecer isso depois, mas para frente vale a pena pesquisar. Né? Bom, então eu fico por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.